Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Obrigada, Del. A gente vai conversar um pouco hoje sobre adoração. É engraçado que eu e Leandro, a gente não conversou sobre o que eu vou falar, mas ele abriu o culto falando sobre o que o Senhor colocou no meu coração para falar. Mateus, capítulo 2. Yasmin, se você conseguir colocar para mim na NVI, Ramon, ajuda ela a colocar na NVI, por favor. Ah, já está na NVI. Nossa, rápido, Yasmin. Foi, hein? Vocês têm percebido, não sei se vocês têm percebido, mas as nossas crianças que estão virando adolescentes estão começando a ajudar no som, na mídia, na multimídia. Então, você ore pelas nossas crianças, ore para que o Senhor revele o propósito eterno na vida delas. A gente tem a tendência de colocar as crianças em caixinhas, e às vezes a gente esquece que eles têm personalidade, né? Então, orem, incentivem, ajudem para que eles aprendam a servir na casa do Senhor, aprendam a servir ao Senhor na casa dele com alegria. Amém? Então, Mateus capítulo 2, verso 1 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. E aí agora mais lá embaixo, lá no versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram... No capítulo 9, não, no versículo 9, desculpa. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando a tornaram a ver a estrela, encheram de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai passear um pouco pela Bíblia. Mas eu não sei você, mas a minha percepção da visita dos Reis Magos, talvez por conta do presépio que a gente viu a vida toda, ou de filmes, era que os Reis Magos estavam presentes no momento do nascimento de Jesus. Estavam presentes no momento que Jesus nasceu, assim como foi com os reis, os pastores que estavam a apacentar. Só que os Reis Magos, né, eu quero falar, o tema desse sermão é sobre Deus prover a adoração. Deus provê a adoração. Vocês imaginem comigo, o rei desse mundo, o rei de todas as eras havia nascido em Belém. O rei, aquele que não houve nenhum homem nessa terra, pisar nessa terra como ele, e nem haverá até o dia que ele volte. O rei havia nascido, o rei dos reis havia nascido e não havia ninguém para adorá-lo. Ninguém. Não houve nenhuma grande manifestação, não houveram fogos, não houve a presença de alguma grande realeza, não vieram reis de outros lugares, não houve toda a pompa e circunstância que o rei dos reis merecia. E os reis do Oriente, a história conta, entende que os reis do Oriente vieram de algum lugar, provavelmente do Iraque, perto do Iraque, da Mesopotâmia. Hoje a gente ouve muito falar dessa geografia por conta de toda a questão geopolítica, de guerras acontecendo, mas eles vieram de uma distância grande e não dá para vir de uma hora para outra. Deus já estava avisando para os Reis Magos, muito antes de Jesus nascer, que eles precisavam sair de onde eles estavam, levar ofertas de adoração e ir adorar ao Rei dos Reis. E ir adorar aquele que eles falam aqui que é o Rei dos Judeus, mas não apenas o Rei dos Judeus, mas o Rei das nossas vidas. E eu queria que a gente pensasse no seguinte:
Deus guiou os reis magos até Jesus para que eles pudessem adorá-lo. Os reis magos não eram do povo de Jesus, eles não eram judeus. E quando eu comecei a pensar nessa palavra, todo mês, quando sai a escala e o Leandro fala para mim sobre o tema do mês, eu começo a pensar, a pedir a Jesus, falar, Senhor, me dá a palavra, me dá aquilo que o Senhor quer que eu fale. E aí Deus foi falando comigo desse exemplo de adoração dos reis magos. Os reis magos adoraram a quem eles não conheciam. Os reis magos adoraram ao rei, um rei menino, um rei que era Deus, um Deus que era rei. Um Deus que veio à terra numa forma frágil, vulnerável. Eles saíram da sua cultura politeísta, de muitos deuses, de adorar a postes, de adorar a crianças também, mas de meios estranhos de adoração, para ir até Jesus e adorar Jesus. Deus fez com que um povo desconhecido, um povo que não o conhecesse, levasse ofertas de ouro, incenso e mirra para Jesus. E quando eu comecei a pensar nessa palavra, eu comecei a pensar que Deus provê a adoração, mesmo se eu e você não adorarmos a Deus. Se você não quiser adorar a Deus, não tem problema. Tem sim, brincadeira. Mas Deus vai prover a adoração, mesmo que não seja através da sua vida. Você pode escolher viver uma vida de adoração. Você pode escolher viver uma vida que honra a Deus. Mas, se você não escolher, Deus vai levantar um outro povo. Deus vai levantar outras pessoas. Deus vai levantar outros territórios para que a adoração comece. Para que a adoração permaneça e seja completa. Eu compartilhei há um tempo atrás que eu estava vendo um cantor de música secular, né, um grande compositor de música secular, falando que ele recebeu pelo WhatsApp a melodia de uma canção que um pastor mandou para ele. Um pastor que também é compositor, pastor da igreja evangélica, conhecido no nosso país, mandou uma canção para ele, uma melodia. E falou, ô fulano, estou te mandando isso aqui, música, bota a letra nessa canção. E aí ele foi contando do processo dele de composição. Ele falou, não vou fazer isso, eu não gosto de crente. Nem acredito em Jesus, não acredito em Deus. Eu acho que está tudo fora, não tem nada isso, eu me considero ateu. E aí ele continuou, e a melodia lá parada, a melodia lá sendo chocada. E um dia, deu um estalo nele, ele falou, vou botar a letra naquela canção. E aí ele botou a letra na canção e ele contando, que pra gente, a gente sabe que é testemunho, mas ele contando uma história qualquer, ele falou que até hoje, todas as vezes que ele canta essa canção, que ele canta essa música, que ele colocou, essa letra que ele colocou nessa canção, ele sente uma coisa diferente. Ele sente um toque diferente. E esse cantor não canta, e você provavelmente não conhece essa canção, eu não conhecia até então. Esse cantor não canta músicas de adoração, mas Deus proveu a adoração através da vida desse cantor. E através deles e dessa canção, muitas pessoas, sem saber, têm adorado ao Senhor. E quando eu comecei a pensar nessa palavra, esse testemunho, que para mim é um testemunho, veio muito, muito, muito sobre o meu coração. E aí, o que é que eu tenho entendido? Que a adoração, ela começa em Deus, ela passa por Deus e ela volta para Deus. Porque talvez você ache que a sua adoração sai dos seus lábios, ou sai da sua vida, sai do seu estilo de vida. Não. Lá com os reis magos, lá em Belém, lá na Babilônia, foi Deus que mandou o sinal para que eles pudessem sair do lugar onde eles estavam e seguir para adorar a Jesus. Não começou por eles, porque a gente acha que a adoração pertence à igreja, mas a adoração, ela não pertence à igreja, ela não pertence ao ministério de louvor, a adoração pertence ao Senhor.
Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre o que eu acho melhor, não é sobre como eu acho que deve ser, mas é sobre como Deus gera no meu e no seu coração. E para que Deus gere, você precisa estar atento aos sinais. Você precisa estar atento ao que Deus quer falar com você. Num contexto da antiguidade, olhar para o céu, olhar as estrelas fazia parte da cultura daquele povo. Eles guiavam a agricultura pelas estrelas, eles guiavam a astronomia em como seria o futuro pelas estrelas, porque eles precisavam observar as estrelas para saber como que elas continuariam se comportando e como eles poderiam navegar, por exemplo. Então, naquele contexto, olhar para o céu e contemplar as estrelas fazia parte dos sinais de Deus. No nosso contexto, como que os sinais de Deus têm se manifestado na minha e na sua vida? Como os sinais de que a adoração deve começar têm se manifestado na minha e na sua vida? Como você tem percebido os sinais de Deus? Porque Deus provê os adoradores, Deus provê a adoração e Deus provê o sacerdote. É uma outra coisa que Deus provê. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis, capítulo 14. Você pode estar sentado mesmo. Gênesis, capítulo 14. Num outro caso de adoração. Aqui a gente vê a adoração plena, porque a minha e a sua vida só se completam em Jesus. Em Gênesis, capítulo 14... Lá no verso 17, a gente vê Abraão ainda, sendo abençoado por Melquisedeque. Diz assim, voltando a Abraão, da vitória sobre Quedorlaomer. Eu, quando não sei ler um nome na Bíblia, só fazer um parênteses. Qualquer coisa que eu esteja lendo, eu faço assim na minha coisa. E passo. Aí na hora de ler em voz alta, eu não sei o que eu estou lendo. Então vamos lá, mas eu já li várias vezes. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé. Isso é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque só aparece aí na Bíblia. Não se sabe de onde Melquisedeque veio, não se sabe para onde ele foi. Ele só apareceu para ser o sacerdote que receberia o sacrifício de Abraão. Não tem mais nada. E sabe o que isso quer dizer? Que Melquisedeque, que representa Jesus, é uma representação, uma personificação de Jesus. Você vai lá em Hebreus 7, depois na sua casa, e você vai ler sobre isso. Melquisedeque aparece apenas para o momento de adoração de Abraão. Então, assim como o Senhor provê a origem da adoração, Ele também provê o sacerdote. Ele também provê quem vai te dar acesso a Deus. Nós já encontramos o sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote. Cristo é o meu e é o seu sacerdote. E a gente vai entender como entregar a nossa adoração quando a gente entender quem é o Senhor. Quando a gente entender quem é o Senhor na nossa vida, o que Ele pode fazer e quem Ele é. Sabe, a gente pode se relacionar com o Senhor de maneiras diferentes. Eu posso me relacionar com o Senhor de uma maneira diferente de você. Mas não há relacionamento com o Senhor que não passe por entender que Jesus é Deus. Que Jesus entregou tudo para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Não é simples essa relação com Jesus. Sabe por quê? A igreja protestante nasceu em volta de 1700, então são
450 anos, quase 500 anos de protestantismo. Jesus nasceu por volta do século III, mais ou menos. Então, por 1.500 anos, nós enxergamos Jesus pendurado numa cruz. Nós, enquanto humanidade. Por 1.500 anos, nós enxergamos Jesus como alguém morto. Por 1.500 anos, nós enxergamos Jesus como alguém que não se relacionava conosco. Mas o Senhor, Ele está disposto a se relacionar com você todos os dias. Não é só no domingo. Não é só quando você resolve tirar um tempo para a igreja. É o tempo todo. É um relacionamento de perto, um relacionamento de intimidade. Abraão encontrou Melquisedeque. Jesus foi o encontro de Abraão para que ele pudesse adorar. Jesus vem ao nosso encontro todos os dias para que a gente possa adorá-lo. Você consegue perceber isso? Jesus veio ao seu encontro quando você está lavando a sua louça. Jesus veio ao seu encontro quando você está atravessando de ônibus a cidade para ir para o seu trabalho. Jesus vem ao seu encontro quando você está cuidando dos seus filhos. Jesus vem ao seu encontro todo o tempo. Porque Jesus provê a adoração para mim e para a sua vida. A gente só consegue adorar porque Jesus é o nosso sacerdote. Porque Jesus intercede por nós. Porque Jesus tem interesse em nós. E a gente acha, se você for olhar o contexto aqui de Abrão fez muita besteira. Muita. Abrão vendeu a sua mulher Sara, na época Sarai, para o rei do Egito, para que ele pudesse ter a vida dele livrada. Abrão, recebendo a promessa do Senhor, que seria pai de uma grande nação, resolveu ouvir um plano magnífico da sua esposa e gerar um filho que não era o filho da promessa. Abrão fez um monte de besteira. Monte. Só que Jesus quer se relacionar comigo e com você. Jesus quer a nossa adoração, independente do que a gente faça. Independente de quem você seja, independente de como você se relacione, Jesus quer a sua adoração. Porque quando você adora Jesus, você está dentro de Jesus. E a sua vida entra em Jesus e a vida dele entra em você. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque Jesus tem interesse em levar a sua adoração aqui na terra. A sua adoração que às vezes vem em lágrimas. A sua adoração que às vezes vem no meio do sofrimento. Mas ele tem interesse em apresentar a sua adoração diante do Pai. E dizer aqui, ó. Esse aqui também é seu filho amado. Esse aqui é também em quem você sente prazer. Sinta prazer na adoração do teu filho e da tua filha. E é muito curioso, porque a gente bota muita condição para adoração. Muita. Mas sabe por que a gente bota condição, eu e você? Porque a gente espera a perfeição do irmão e da irmã. Se você estiver esperando que o seu irmão e que a sua irmã, o seu pai ou a sua mãe, ou o seu pastor, ou o seu líder de ministério, se você estiver esperando a perfeição deles para que você adore, eu sinto muito te informar que você não vai adorar. Você não vai adorar. Porque não dá para esperar a perfeição de ser humano. Uma hora ele vai falhar com você, ela vai falhar com você. Sabe qual que é a mágica disso? Qual que é a coisa interessante de viver em Jesus? É que ele não olha para as nossas imperfeições. E ele quer te ensinar a não olhar para a imperfeição do outro que está do teu lado. Adore ao Pai quando você puder, enquanto você puder. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e ele revela uma mulher imperfeita, pecadora, ele revela a ela. A hora vem, a hora já chegou
que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer que ele revela um segredo milenar nas mãos de uma mulher. E sabe o que ele entregou? Porque ela era fofoqueira. Porque ela saiu, ela ouviu o que Jesus falou, correu e contou na cidade. E falou, venham ver comigo, aquele que me contou aquilo que eu nunca contei para ninguém. Ele falou da minha vida toda sem eu ter falado nada para ele. E às vezes você está julgando o teu irmão do teu lado porque você acha que ele está fazendo errado. Não espere perfeição. Se você aqui, que está aqui hoje, na Igreja Metodista Central em São Gonçalo, você está de casa, hoje, domingo, dia 24 de agosto, se você estiver aqui, esperando encontrar gente perfeita, eu te convido a descer essas escadas e ir para sua casa. Porque você não vai encontrar. Você não vai encontrar. E isso acontece. Acontece, mas o mais importante é que quando Deus provê a adoração, provê o sacerdote, Ele provê para onde a gente vai olhar. Porque os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. E nem olhar para a direita, nem para a esquerda. Porque quando a gente olha para a direita e para a esquerda, a gente cai. A terceira coisa é que Deus provê o sacrifício. Vamos voltar lá para a vida de Abraão, agora Abraão, lá em Gênesis 22. Gênesis 22, talvez você conheça a história, que eu comecei aqui a falar. Abraão, marido de Sara, Deus promete a ele ser pai de uma grande nação. E demora, Sara, uma idosa, uma mulher que já não se espera que tenha filhos, ela engravida de Abraão e gera Isaque. Isaque, o único filho de Abraão, o filho da promessa. E um dia, o anjo aparece a Isaque e fala, pega teu filho, pega um jumento, bota a lenha em cima do jumento e sobe o morro, sobe o monte, que lá você vai sacrificar. Só que na cultura semita, não existia sacrificar um jumento. Precisava sacrificar um cordeiro novo, um cordeiro limpo, um cordeiro de 1 ano, um cordeiro perfeito. E lá em Gênesis 22, no versículo 7, diz assim, Isaque, filho de, 22, 7. Isaque, o filho de Abraão, disse a Abraão, seu pai, meu pai? Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. E Isaque perguntou, a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Sabe o que significa? Que Abraão saiu da casa dele, saiu da tenda dele para matar o filho dele, em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor, ele entregaria a adoração dele, a última forma de adoração. Mas o Senhor proveu o sacrifício. O Senhor proveu a entrega. E o Senhor mostrou que lá, quase 1500 anos depois, Jesus se entregaria na cruz, porque o sacrifício seria provido para mim e para você. O sacrifício foi provido para mim e para você, porque Deus vem falando, desde que o homem caiu, que viria alguém, esmagaria a cabeça da serpente e libertaria a humanidade. Deus falou lá em Gênesis 22, lá no Monte Moriá, que viria alguém e assumiria o lugar do sacrifício. Deus usou Isaías, Jeremias, Deus usou Joel para dizer, vai haver um sacrifício, não se preocupe. E Deus está falando para você nessa noite, o sacrifício já aconteceu. Tome posse do sacrifício que eu fiz lá naquela cruz. É só você se apoderar disso, é só você usar desse sacrifício. Porque às vezes a gente fica num tom de que a gente precisa fazer alguma coisa para que a adoração seja recebida pelo Senhor, para que a sua vida seja recebida pelo Senhor, mas não precisa. É só você falar, Senhor,
eu recebo o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu tomo posse do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e eu te entrego a minha adoração, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha casa, eu te entrego a minha vida. Eu não sou capaz de nada. Tudo é teu, todo mérito é teu. Confie, meu irmão, confie, minha irmã, que Ele já providenciou o sacrifício. Ele já providenciou o sacrifício. A cruz está vazia, o Cordeiro ressuscitou. Tome posse da vitória do Senhor na cruz. Porque muitas vezes a gente acha que a vitória vai chegar. Mas a vitória não vai chegar, ela já chegou. Ela já foi derramada na minha e na sua vida. Você já recebeu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Gente, eu não consigo entender às vezes, porque a gente é tão limitado. Eu sou muito limitada. Eu penso de uma maneira muito limitada. Mas, em 2015, sendo faz 10 anos, né? Que meu avô faleceu, meu avô materno, meu avô Alciro. E meu avô sofreu com Alzheimer por muito tempo, né? Meu avô teve quase 10 anos entre infarto e Alzheimer e AVC. Então, o fim da vida do meu avô foi um tempo muito difícil. Mas o meu avô, já contei aqui, a hora que você chegasse na casa dele, enquanto ele ainda estava capaz de ficar em pé, né? Ele estava com a Bíblia dele, estava sentado num sofazinho, numa poltroninha que tinha lá na varanda, né? A Bíblia dele, a revista da escola dominical e o óculos dentro da Bíblia. Se ele não estivesse lendo a Bíblia naquele momento, passava um tempo que a gente chegava, ele abria a Bíblia e lia. E na minha família, metade já aceitou o sacrifício de Jesus, né? Metade não aceitou. E aí, no dia do sepultamento, do culto fúnebre do meu avô, eu falei, e Deus falou aquilo comigo, que o maior milagre que Jesus podia ter feito na vida do meu avô foi salvá-lo e levá-lo para o céu. O maior milagre que Deus pode fazer na minha e na sua vida é te levar para o céu. As outras coisas, elas são acrescentadas, amém, glória a Deus, aleluia. Eu acho que você tem que ter uma casa, um bom emprego, um bom carro, uma família saudável, saúde. Mas a melhor coisa que você pode ter recebido de Jesus é o privilégio de acessar Jesus o tempo todo, é o privilégio de acessar o céu. Porque tem gente que não tem esse privilégio, vai ter esse privilégio, porque não consegue entender essa magnitude do sacrifício de Jesus. Jesus é o centro da minha adoração e da sua adoração. A quarta coisa é que Deus provê a própria adoração. E a gente volta lá para o texto de Mateus 2. Porque os magos, os reis magos, eles são guiados por Deus. Porque eles veem a estrela, eles lembram do sonho e a revelação vem. Eles veem o sinal. Eles conseguem entender aquilo que está sendo ministrado na mente deles. E eles entendem da revelação que Deus está trazendo a eles. Eles levam presentes para Jesus. Mas eles levam esses presentes porque Deus moveu o coração deles. Ouro, incenso e mirra. Porque Jesus estava não apenas recebendo presente, mas ali estava se cumprindo uma promessa na vida do povo. Ali, no nascimento de Jesus, se cumpria uma promessa na vida do povo de Israel. Para nós, como humanidade, a morte de Jesus representa o acesso ao céu. Para o povo de Israel, o nascimento de Jesus representava o cumprimento das promessas de que Jesus ia trazer um tempo novo para Israel. Só que mesmo com a promessa, mesmo com os sinais, o povo de Israel não tomou posse daquela promessa que estava se cumprindo. E eu não sei se você consegue perceber a gravidade disso, mas às vezes, no meio da nossa adoração, a gente não consegue perceber
que as promessas do Pai estão se cumprindo na nossa vida e a gente joga fora o sacrifício de Jesus. Porque a gente, eu talvez você não, eu tenho um formato de ação na minha cabeça. Quem aqui é planejador? Quem é que gosta de planejar? Eu planejo, gente. Até gosto de comida eu planejo. Às vezes eu falo que uma comida não está boa, mas não é que ela não está boa, ela não está como eu planejei que ela estaria. E às vezes a gente age assim também com as coisas que o Senhor quer providenciar para a gente. A gente coloca numa caixinha, só que Deus não cabe em caixinha. Quando nós chegamos aqui em São Gonçalo, muitas pessoas vieram falar com a gente, glória a Deus, é o cumprimento, a gente orou muito para que vocês estivessem aqui, o Senhor tem falado e tal. Só que a maneira em que o pastor age, a maneira como a gente não é a maneira como algumas pessoas imaginaram. E isso trouxe um pouco de cisão naquilo que as pessoas pensavam e aquilo que aconteceu. E às vezes a gente deixa de receber as promessas do Pai na nossa vida por conta dessa imaginação nossa que é fértil. A nossa imaginação, amém, Tito? A nossa imaginação é muito fértil. E a imaginação do povo de Israel era que Jesus viria, que não Jesus, mas o Cristo viria em glória e poder. Jesus, o Cristo, o Messias, não nasceria na manjedoura, mas ele nasceria no palácio. Que Jesus viria e destruiria toda a possessão romana. Mas não. Jesus vem numa manjedoura, Jesus cresce numa família humilde e Jesus começa o ministério dele com os pobres, com o pobre, com a viúva, com o necessitado, com o estrangeiro. É ali que Jesus está. E às vezes a gente só quer adorar, a gente só quer buscar ao Senhor se a gente estiver confortável. E estar confortável é muito diferente do meu conforto para o seu conforto. E ok. Mas a nossa adoração não pode depender do conforto, e nem da nossa expectativa, e nem daquilo que nós imaginamos, nem daquilo que a gente pense que pode ser, que possa ser. A gente precisa adorar, independentemente da circunstância, independentemente daquilo que a gente imagina, porque a gente adora, porque a natureza do nosso Pai, a natureza do nosso Deus nos chama a adoração, nos chama a estar perto, nos chama a andar com Ele. A adoração verdadeira, ela não nasce da carne, ela não nasce da sua vontade, mas é do Espírito Santo que nos atrai a Cristo. Porque o ouro que os reis magos levaram, reconheceram a realeza de Jesus. O incenso era o símbolo do reconhecimento, que ele era digno, que ele é digno de adoração. E a mirra reconhecia que não seria só a vida dele que honraria, mas o seu destino era de entrega e sacrifício. Lá ainda, no início da vida de Jesus, tudo se cumpriu, tudo se fechou. E toda vez que a gente adora, não é porque eu gosto, não é porque você gosta. Você pode achar, eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor, eu estou o tempo todo em adoração. Mas não é por sua causa, é pelo Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que nos guia, é Ele que nos dá o desejo de levantar as mãos, de cantar, de servir. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Não é porque você canta bem, e você pode cantar bem, amém, Ellen, sua voz é linda, Ramon, a sua voz é linda, Tiago, você é uma bênção, mas não é por isso que vocês cantam e adoram a Deus. É porque o Espírito Santo que habita em vocês, levam vocês a abrir a boca de vocês e adorar ao Senhor. Rebeca, sua voz é linda, abre essa boca, adora o Senhor. É pelo Espírito Santo. É pela cruz, é pelo sacerdote, porque, e eu estou encerrando, o Ministério de Louvor pode subir, a adoração é sempre iniciativa de Deus.
Sempre, sempre, sempre. É o Senhor que dá Cristo Jesus, o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. É o Senhor que dá o sacrifício na cruz do Calvário. É o Senhor que, através do Espírito Santo, dá adoração. Eu entendo que, como os reis magos, como Abraão, como Isaque, nós somos chamados nessa noite a responder ao Senhor com entrega.